pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu, Lúcio Rogério, novamente, queria falar um pouquinho sobre inversores de frequência. O que é inversor de frequência? Inversor de frequência é um drive, é um acionador de motor de corrente alternada. Ele não trabalha com corrente contínua, com motores de corrente contínua. Motores de corrente contínua tem drives específicos, tem modos de acionamento específico. Só que hoje, mais de 95% das aplicações, nós utilizamos um motor de corrente alternada, mais especificamente um motor com rotor de gaiola de esquilo, motor de indução. Então, boa parte das aplicações aí são motores de indução, que não possuem anel coletor, não possuem escova, demandam uma manutenção bem menor, mais barata do que os motores de corrente contínua. Então, os drives de corrente alternada, esses acionadores, eles foram evoluindo ao longo do tempo. Eles foram evoluindo em função da evolução da eletrônica de potência. A eletrônica de potência evoluiu, as chaves se tornaram mais rápidas, mais sofisticadas, com densidade de potência maior. E também a gente teve evolução da parte de microcontroladores, microprocessadores. Essa parte eletrônica evoluiu muito e possibilitou a gente aplicar controles sofisticados, algoritmos sofisticados, para a gente poder fazer as funções, inúmeras funções do inversor de frequência. O nome correto, vamos dizer assim, que é o nome usado na academia, é o inversor. A gente chama de inversor de tensão, ou também de drive, variador de velocidade. Lá do inglês a gente tem o VFD, Variable Frequency Drive, ou VSD, Variable Speed Drive, os nomes mais comuns. Aqui no Brasil se popularizou o inversor de frequência, então todo mundo, basicamente a indústria e comércio, usa esse rótulo. O inversor de frequência tem como principal objetivo variar a velocidade do motor de corrente alternada. Essa é a função principal dele. Porém, ao longo da sua evolução, várias funções secundárias e muito importantes começaram a ser integradas no inversor. Então a gente tem aí inversor que tem entrada analógica para sensor de temperatura, entrada analógica de sinal. Os inversores eles têm entradas digitais, saídas digitais. A gente tem blocos de controle para que a gente crie uma malha de controle usando o próprio inversor. Nós temos possibilidade de comunicar em rede, interligando inversores com outros inversores e com controladores, com CLPs. Então a gente tem muitas outras funções que acabam fazendo o inversor um equipamento muito versátil. Ele quase que é um controlador. Mas como a função principal ainda continua ser variar a velocidade de motores de corrente alternada, ele ainda continua com o principal foco sendo aplicado em aplicações para motores. Os inversores, eu não comentei, também eles têm entradas para dispositivos que indicam posição, ou que medem deslocamento, como os resolvers e os encoders, muito usados aí na indústria. Então, essa ferramenta extremamente versátil, ela consegue nos possibilitar variar a velocidade de um motor, variar o torque de um motor, gerar uma rampa de aceleração na partida, uma rampa de desaceleração na parada, frear o motor, produzir uma frenagem. Tem inversores sofisticados que a gente consegue nesses processos de frenagem, a gente consegue pegar essa energia mecânica e transformar em elétrica, injetar essa energia na rede, que são os inversores com sistemas ativos de regeneração. Então acaba que a gente tem muita coisa aí extremamente importante que pode ser utilizada aí na prática. Os inversores de frequência, eles basicamente podem ser bifásicos e trifásicos. Na sua quase grande totalidade, eles são trifásicos. Existem alguns monofásicos para motores de baixa potência, mas para aplicações aí de baixa, média e alta potência, a gente tem inversores trifásicos. Esses inversores trifásicos, eles pegam a energia alternada, as três fases senoidais, convertem através de um conversor conversor AC-DC, a gente converte o alternado para contínuo. Esse contínuo alimenta um barramento interno, que é o barramento DC, e esse barramento interno alimenta o circuito de saída. Esse circuito de saída é um outro conversor
que é o que rotula o nome dele, que é chamado de inversor. A gente pega o sinal contínuo e transforma no sinal alternado. Para fazer essa tarefa, a gente usa um processo de modulação chamado modulação de largura de pulso. A gente modula uma senoide em largura de pulso. Essa modulação é chamada de SPWM. Na saída a gente consegue, usando o filtro, né, de primeira, segunda ou até terceira ordem, produzir um sinal puro ou um sinal com mínimo de componentes harmônicos senoidal, com sua frequência variável e a sua amplitude variável também. Né? Esse é basicamente a estrutura de potência, de forma bem resumida, bem simplificada, de um inversor de frequência. Bom, para finalizar, né, o objetivo aqui não é uma aula expositiva de inversor de frequência, só queria falar da importância que os profissionais que trabalham com elétrica, que trabalham com instrumentação, com automação, né, que trabalham na área de automação comercial, que envolvem a inversor de frequência, a importância de saber utilizá-lo, saber conectá-lo lá no projeto elétrico, saber parametrizá-lo. O inversor tem inúmeros parâmetros, e esses parâmetros são configuráveis pelo usuário, né, e aí o eletricista, o técnico, o engenheiro programa, configura esse inversor de frequência para que a gente possa colocá-lo lá numa aplicação específica. Então, saber parametrizá-lo é extremamente importante. E saber utilizá-lo no projeto, especificando, né, o inversor de frequência, né, e utilizando lá toda a parte de interface do inversor em projetos aí de comandos elétricos e automação industrial. Então é extremamente importante que você aí, técnico, eletricista, né, analista, engenheiro de campo, de aplicação, conheça bem o inversor de frequência e saiba aplicá-lo aí num projeto ou também em procedimentos de manutenção, que muitas vezes a gente tem que reprogramá-lo ou conectar um computador para descarregar os parâmetros do inversor, substituí-lo fisicamente, né? Desconectá-lo do sistema elétrico e conectá-lo novamente. É uma ferramenta extremamente poderosa que ao longo dos últimos 20, 25 anos teve os seus valores sendo reduzidos, né, devido aí ao avanço da eletrônica, a se popularizar e a ser fabricado em larga escala e por inúmeros fabricantes. Aqui a gente pode destacar no Brasil a WEG, né, empresa nacional, que fabrica inversores de frequência e, né, de excelente qualidade para, né, uma gama muito